Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Como deve ser do conhecimento de todos, e a título também catequético, a missa de ontem, intitulada com Missa do Galo, não serviria para a missa do dia do Natal, ou seja, para hoje. Muitos que faltaram à missa ontem, deveria pedir perdão, porque era uma missa intitulada com Missa do Galo, conforme dizia, e hoje é outra missa, missa dominical, dia do Senhor, e está lá no nosso folhetim, missa do dia do Natal do Senhor, ontem era da noite. Por isso é que eu digo que é título catequético, que muitas pessoas não sabem, mesmo com muitos anos de vivência, muitos anos de experiência cristã, católica, mas às vezes pormenores escapam e se perdem. Mas o que vale muito aqui é a nossa intenção de querer nesse dia nos reunirmos na casa do Senhor para bradarmos aos céus, para bradarmos glórias a Deus por ter ouvido os nossos clamores. E porque Deus ouviu os nossos clamores, porque Deus também reconheceu a pobreza, Deus reconheceu a ausência dele em nossos corações. Por isso é que Deus não se limitou em ficar no seu trono, mas Deus desceu das alturas para nos alcançar. Então, é a misericórdia de Deus alcançando a nossa miséria humana. Por isso que eu dizia, muitas coisas escapam da nossa condição cristã, muitas coisas ficam simplesmente à margem. Por um lado, porque de fato ninguém nunca nos destruiu. Por outro lado, é porque também nós nunca nos esforçamos para conhecer melhor.
Eu costumo dizer que quanto mais nós interessamos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais então nós aprofundamos nas coisas de Deus, nas coisas da igreja, mais nós amamos, ou nós apaixonamos por esta igreja. Eu ainda costumo dizer que a igreja não pode ser um fardo, os sacramentos não podem ser um fardo, a liturgia não pode ser um peso às nossas costas, mas pelo contrário, Deus veio nos libertar. Deus veio trazer então um jugo suave. Deus veio fazer com que nós sintamos nas suas asas, para nós voarmos mais altos, para nós voarmos mais alto e para nós sentirmos o efeito deste Deus que nos liberta. Por isso que neste dia em que celebramos o Natal do Senhor, as próprias leituras desta nossa liturgia, do profeta Isaías como a primeira leitura, como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Significa que anunciar o bem e pregar a salvação é anunciar e não só, mas viver com entusiasmo o próprio reino de Deus, como diz aqui o profeta Isaías. Através do Salmo nós respondíamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E eu meditava ainda há pouco na fonte de que esses confins do universo, nós não estamos dizendo simplesmente aos 5 continentes, nós estamos dizendo, como nós utilizamos a expressão corriqueiramente, os 4 cantos, não é, da terra, não simplesmente isso, mas os confins do universo, do nosso próprio coração, da nossa existência humana, então contemplaram a salvação de Deus. E como está distante desta realidade. Por isso que eu dizia, muitas vezes nós não apreciamos melhor, nós não saboreamos melhor, nós não amamos tanto, porque nós preferimos viver pelas periferias, como diz o Papa, da nossa existência, e nós não aprofundamos nessas verdades. Por isso então que esses confins do universo são os confins do nosso interior, da nossa existência humana, os confins da própria igreja, no qual é composta pelos sacramentos, como sinal da graça, ou senão como canais da graça de Deus, ficam a desejar, porque nós não interessamos ou nós não aprofundamos. Oxalá que esta expressão do salmista, do autor sagrado, os confins do universo contemplaram a salvação, para que no próximo ano, de fato, nós possamos dizer com a boca cheia daquilo que o nosso coração, como se torna alguns confins da nossa existência, possam bradar que de fato a luz se fez presente, nós encontramos e nós nos alegramos por Deus ter de fato encontrado através da sua misericórdia a nossa própria miséria. O autor sagrado da carta aos Hebreus vai dizer: muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas nesses dias, que são os últimos. É como se dissesse, mesmo que os profetas anunciavam a vinda do Messias, mas muitos não acreditavam, nem sequer os próprios profetas que anunciavam. Por isso então, de muitas vezes o Senhor falou, e quantas vezes o Senhor nos fala, profetiza não só, mas concretiza a sua existência no mundo, e nós às vezes passamos à deriva, nós passamos despercebido, nós não encontramos. Eu costumo sempre meditar naquela expressão de que quando nós atemos tantas vezes as coisas ruins, então as tempestades da vida, nós então abolimos totalmente a mão de Deus em nossas vidas, ou seja, a atuação de Deus em nossas vidas. E se nós então estivermos muito presos às coisas erradas, o mal da humanidade, as coisas ruins do mundo, nós praticamente excluímos Deus da nossa existência. Se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é luz, se eu não consigo contemplar na minha vida, na minha família, na minha igreja no qual eu faço parte, a paz, o amor, a justiça, a misericórdia de Deus, eu excluo totalmente a existência de Deus, que faço parte, deveria fazer parte na minha história, na minha caminhada. Por isso que o autor sagrado vai dizer, muitas vezes, e de muitos modos, não simplesmente falou,
mas atuou Deus em nossas vidas, outrora aos nossos pais, através dos próprios profetas. E depois, o evangelho de hoje é como se dissesse: Deus se cansou de enviar profetas, Deus se cansou de mandar ou de enviar porta-vozes. Agora Deus desceu à nossa humanidade, tudo igual a nós, exceto no pecado. Por isso que o Papa chamava atenção, e eu, buscando também o apoio nessa expressão do Papa, diz que nós não deixássemos de montar no canto da nossa casa o presépio, para nós contemplarmos esse mistério da encarnação, para que nós possamos educar os filhos, os netos, para que nós possamos ter, de fato, uma catequese tão direta em nossas vidas. E quantas justificativas eu tive e eu recebo: Padre, eu deveria, bem que eu gostaria de ter, mas eu tenho os netos que estragam tudo, quebram tudo. E eu tenho os filhos que não deixam nada quieto. Mas então, educa o filho, educa o neto a dizer que é uma condição sagrada. O presépio é a forma de contemplação daquilo que é o mistério de Deus presente em nosso meio. Se nós então formos justificar por este lado, é claro, mais uma vez, nós damos chance de abstrairmos ou de negarmos a nossa própria fé, ou seja, a nossa profissão. Portanto, não vão ser essas coisas, não vão ser então o modismo, porque ninguém mais monta, eu também não vou montar. Hoje se fala muito da luz no Evangelho, e o Papa falava também em relação a esta luz, dentro daqueles 3 mistérios que ontem meditava convosco. O primeiro, a humildade. Fala-se da luz justamente porque tira o espaço do caos, da escuridão, das trevas. E eu dizia ainda ontem que, meditando na luz que foi Cristo, através da humildade, se fazendo uma gruta, para então nós sermos restaurados, de que mesmo nós passando pelos momentos de aridez, de trevas em nossa vida, não é para permanecer. As trevas não poderão jamais prevalecer em nossa família, no nosso coração e na nossa vida. Pode ser momentos, como dizia, de aridez, momentos difíceis da vida, mas nós ansiosos, cavando profundamente, buscando, entusiasmados, a luz, para que nós não vivamos constantemente nas trevas. Portanto, essas trevas fazem parte da nossa vida, mas não podemos deixar ou ficarmos acanhados, ou ficarmos então, não é, de braços cruzados ou apoiados nas trevas, mas na luz que é Cristo Jesus. A segunda expressão que o Papa dizia: para que mediante esta humildade da luz, porque Deus, sendo rico, se fez pobre para alcançar a nossa pobreza, que nós busquemos a proximidade. Por que dizia o Papa que nós temos que montar um presépio em nossa casa? Para nós sentirmos a proximidade de Deus, um Deus que desceu do seu trono para habitar em nosso meio. Por que nós queremos então um presépio onde lá contempla o burro, contempla então o cavalo, contempla-se então os animaizinhos, a ovelha, contempla-se Nossa Senhora, Jesus, os pastores? Porque contempla justamente para nós aproximarmos daquilo que foi revelado, não simplesmente um verbo no passado, mas no presente. Revela um amor incondicional às nossas vidas. Deus que alcança então a nossa miséria e transmite o seu amor incondicional. E depois, o terceiro efeito que o Papa dizia para nós é em relação a esta intimidade que temos com a luz, para que seja transformada a nossa fé em obra, ou seja, concretizar a nossa fé. Por que nós temos por obrigação de vir à missa todos os domingos? Por que nós rezamos o terço, devemos rezar o terço? Por que eu, católico, tenho que ter um crucifixo na minha casa? Por que eu tenho que pôr um presépio no canto da minha sala ou do meu quarto? Justamente para que eu possa estar pleno, possa estar repleto do amor de Deus. São através desses sinais visíveis é que nós sentamos ou sentimos o amor profundo de Deus em nossas almas. Ainda dizia, não simplesmente um presépio, uma gruta fria, úmida, mas uma gruta que aquece, porque o Senhor quer nascer
não esporadicamente, mas constantemente em nossas vidas. Portanto, dizia o Evangelho de hoje, então a luz se fez. Deus já não manda mais porta-vozes, Deus já não manda mais profetas, mas o próprio Deus se faz em nosso meio. Ainda ontem, através da primeira leitura, meditava que através do Evangelho, que quando o anjo anunciou aos pastores de que havia nascido o Salvador, o Messias, então uma luz o cobriu, os envolveu, e eles ficaram temerosos, ficaram cheios de medo. O que dizia isso? Porque muitos, infelizmente, católicos, têm medo de ser restaurados por esta mesma luz, têm medo de ser envolvido por esta luz. Para que serve uma luz? A luz serve para iluminar e serve para aquecer. Como é bom nós permanecermos indiferentes, como é bom nós não termos um compromisso com a fé, como é bom ou nós assumirmos parcialmente este compromisso, vindo à missa aos domingos e lavamos as mãos, ou rezo um terço por semana e lavo as mãos. Eu dizia ainda há pouco na fonte, de que nós entramos nos centros comerciais dos shoppings, nas lojas que vendem produtos de tudo quanto é lado, estão cheios de lâmpadas acesas, então tem luzes espalhadas para todo lado. Nós, às vezes, temos no cantinho da casa uma luz sem expressão, muito acanhada, mas a festa da luz, primeiramente, não é nossa? Porque nós permitimos com que o comércio, porque o dinheiro festeja de forma mundana ou comercial, e nós cristãos católicos não colocamos em nossa casa esta luz, para que nós vivamos intensamente esta luz. Isso que eu dizia, porque há uma cumplicidade, há um comprometimento. A partir do momento que eu aproximo desta luz, a própria luz, como ação do Espírito Santo, ilumina o meu ser para eu detectar as falhas, os erros, a ignorância, para detectar então os momentos tenebrosos, não, a escuridão que existe, e muitas vezes, por condição humana, eu permito persistir em meu coração e minha vida, e a luz então deixa de surtir o efeito. É para isso que serve Jesus com esta luz, é por isso que nós contemplamos o presépio, é por isso que nós viemos à missa, e por isso que nós confessamos os pecados, para nos aproximarmos da luz, para nós não sermos indiferentes, para nós não vivermos simplesmente por vivermos, mas para sermos iluminados constantemente por esta luz que é Cristo Jesus. Assim como aquela luz, ao envolver os pastores, porque os pastores, segundo as Sagradas Escrituras, ou naquele tempo, pelos caminhos, campos da Judéia, eram pessoas indesejáveis, eram pessoas que não podiam viver socialmente, eram pessoas que eram totalmente colocadas à parte ou discriminadas. E quando o anjo anunciou os pastores, para dizer, vocês a partir do momento não vão viver mais isolados. Então esse Deus veio para todos, esta luz veio para iluminar a todos. Oxalá que todos nós sejamos contagiados, não somente pelo Natal. Diz uma música do Padre Zezinho, como seria bom se o Natal não fosse um dia, mas que fosse todos os dias, para nós darmos esse presente todos os dias ao Senhor, ao mesmo tempo, para que nós transformássemos o nosso coração nesta manjedoura, para acolher Jesus, nestas três dimensões, como enumerou o Papa, na humildade, na serenidade da manjedoura, através, então, da proximidade deste Deus para conosco, para que nós sejamos canais também possíveis de aproximar tantos outros a esta luz, e ao mesmo tempo, para que nós concretizemos a nossa fé, através de gestos humanos, mas regados, assistidos pelo gesto divino, que é justamente a ação do Espírito Santo, para surtir efeito em nosso coração, em nossas vidas, no seio da igreja, no seio da sociedade. Que assim seja. Amém.